Olá pessoal, vamos falar sobre a prova discursiva da PPGO. O que eu vou trazer para vocês nesse vídeo? Eu vou falar sobre as formas do tema, as formas como o IBFC, que é a banca responsável pelo concurso, costuma empregar para organizar o tema. E quais são os assuntos dentro da Lei de Execução Penal que podem conter sina discursiva do concurso de vocês, certo? Lembrando, a gente aqui acertou o tema do DPEM no último concurso, o tema da Polícia Penal de Minas também no último concurso. Ou foi da Polícia Penal ou foi da área socioeducativa, tá bom? É uma das duas. Vamos falar sobre este concurso antes de eu ingressar de fato, não é? Aqui nas dicas de língua portuguesa. Esse aqui é o edital de vocês, tá, gente? Está aberto aqui exatamente na tela para que vocês acompanhem comigo. Por quê? Quando a gente faz concurso público, a gente precisa ter um compromisso muito estreito, né, com o edital. A gente não pode tirar o edital de vista, certo? Senão a gente corre o risco de deslizar um pouquinho. E um pouquinho que a gente desliza nos critérios avaliativos torna a nossa vida muito difícil. Então, muitas vezes a gente não passa em concurso, não é porque a gente não tem conteúdo, mas é porque a gente não prestou detalhes, né, prestou atenção a detalhes de critérios avaliativos e aí a execução da discursiva não saiu de acordo com o que a banca esperava, né, no seu 100%. Bom, concurso para a Polícia Penal é uma boa, Júnia? Ora, eu vou pegar uma frase que eu recebi, uma observação que eu vi recentemente, deve ter o que, umas 2 semanas, de uma ex-aluna. Por acaso eu encontro uma ex-aluna, né, que eu estava assim, sentada no barzinho, vai uma ex-aluna me ver, veio me cumprimentar, e essa ex-aluna é de Minas Gerais. E ela fala o seguinte: olha, eu deveria ter ficado, aí falando sobre o concurso dela, que ela na verdade trabalha no Hemominas, e ela me faz a seguinte reportagem, que ela deveria ter ficado na Polícia Penal. Aí eu perguntei, mas por quê? Né? Porque ela passou no concurso da Polícia Penal em Minas, depois passou no Hemominas, e saiu da Polícia Penal, foi para o Hemominas. Eu falei, por quê? Ela falou, porque os meus colegas hoje, professora, ganham praticamente 3 vezes o que eu ganho. Eles ganham quase 12 mil reais. Foi isso que ela falou. Eu falei, poxa, que pena, né? Mas são as escolhas da vida. Então a gente tem que, antes de fazer ter um preconceito por uma área, a gente tem que entender a forma de trabalhar nesta área, a gente tem que entender o que se paga para trabalhar nessa área, não é? Para que a gente tenha ali para a gente possa fazer uma escolha interessante, tá? Então, realmente eu não sei a política de, por exemplo, né, a política remuneratória de Goiás, não sei a política remuneratória de Minas, né? Eu tô dizendo que isso eu escutei recentemente e isso me chamou a atenção e coincidentemente aqui estou dando aula para vocês e trouxe o assunto. Pessoal, é um concurso difícil? Não, não é um concurso difícil. Vejam que aqui nós estamos vendo o número de pessoas, né, que serão classificadas no objetivo e que terão suas provas discursivas corrigidas. Então é muita gente, tá vendo? É um número assim, bastante expressivo, tá? Por polo, não é? Vamos dizer assim, por região de correções. Então veja que só a região de Goiânia e de Aparecida, né, são regiões com um número altíssimo de correções, certo? Então assim, eu sempre digo para o aluno, você tem que observar o quê? Observar somente a quantidade? Não, estude o concurso anterior, veja como é que foi a concorrência naquela região, não é? Veja como foram, vamos dizer, as convocações, tá certo? Por região, para você observar regiões em que vão convocar mais pessoas, etc. E também, gente, é aquela situação, quem quer passar no concurso está estudando, quem está estudando tem grande chance de passar, porque a maioria começa empolgada, mas não chega até o final com a mesma empolgação não, tá? Então vamos lá. Além disso, o que acontece? É uma prova que vale 10 pontos. E para você se classificar nesta prova discursiva, você precisa de 5 pontos. É uma das médias mais baixas do concurso público, tá, pessoal? Júnior, mas normalmente a gente tem que tirar notas altíssimas. Cuidado, alto lá. Se eu comparar um concurso da área de tribunais com a área da Polícia Penal, gente, um concurso na área de tribunais que tem a redação, os alunos precisam tirar notas altíssimas, notas acima de 95% de aproveitamento. Por quê? Porque a redação é tradição nos concursos para tribunais, certo? Já no concurso da PPGO,
ou seja, os concursos de polícia penal, a coisa já não é tão assim. É muito recente você encontrar prova discursiva nesses concursos. Portanto, o público que concorre não está tão habituado a produzir texto em prova. Ele teve muito pouca oportunidade de fazer isso. Tudo bem? Então, o que acontece? As notas são muito baixas. Eu falo isso, pessoal, por exemplo, no turma de redação nós acertamos o tema do DEPEN, do último concurso. Acertamos um tema de Minas, eu não lembro se foi para agente socioeducativo ou se foi para a Polícia Penal de Minas. Um dos dois, tá? E a gente teve alunos que passaram nestes concursos com notas baixas, notas tranquilas, notas relativamente baixas, ou seja, só não ficaram desclassificados praticamente, tá bom? Então eu preciso entender o que eu tenho que entregar, tá? Então, de olho no vídeo. Se você gostou, se inscreva nesse canal, dê like para eu poder continuar produzindo vídeos para vocês. São muitos concursos saindo e eu vou trabalhando conforme o pedido das pessoas, tá bom? Pessoal, seguindo aqui, o que o nosso edital vai falar mais pra gente? Ele vai falar sobre o mínimo e o máximo de linhas. E a gente terá que produzir uma discursiva relacionada à execução penal. Aqui vem uma grande dúvida dos candidatos. Por quê? Porque quando você analisa os itens temáticos, né, ou seja, os critérios de correção, melhor dizendo, vão falar sobre dissertação argumentativa. Ora, então será que vai ser um tema em aberto? Grandes chances, grandes chances. Mas pode ser um tema roteirizado? Ora, por ter uma lei, pode. Por ter uma lei, pode. É grande chance também, tá? Então veja que a banca vai trazer uma questão, tanto que ela diz que é uma questão relacionada à execução penal. Né, a 7.210, que é a lei e suas alterações. Alterações que foram, por exemplo, produzidas principalmente, né, digamos assim, pelo próprio pacote anticrime, tá? Então, a gente tem ali algumas alterações que trazem mais rigidez, né, para a execução penal e pode ser que a banca sim bata em cima disso. A gente vai ver sobre possibilidades temáticas. Mínimo de 15, máximo de 30 linhas. Como é que fica isso aqui? Vai depender do tipo de propositura temática, daqui a pouco vocês vão entender, tá bom? Item 1. O que a banca vai avaliar? Vai avaliar a estrutura. O conteúdo apresentado pelo candidato deve ser um texto predominantemente dissertativo e argumentativo, devendo constituir-se de um conjunto articulado de ideias relacionadas a um tema proposto. Então, pessoal, aparentemente é um tema em aberto, tá? É um tema em aberto, aparentemente. Porque você vai criar um texto dissertativo argumentativo, né? E é um texto que, na verdade, por ser argumentativo, exige um posicionamento. Então, a tendência é ser um tema em aberto. E aí, esse seu posicionamento, ele vai ter que vir o quê? Sustentado por argumentos que vêm da Lei 7.210, tá bom? Da Lei de Execução Penal, tá? Porém, como a banca vai trazer uma questão relacionada à execução penal, nada impede, porque quando a gente fala em dissertação, a gente também está falando sobre explicação, não importa de onde vem essa explicação. Ela pode ser uma explicação técnica, pode ser uma explicação um pouco mais em aberto, a gente vai ver as possibilidades disso, tá bom? E a banca, que é um conjunto, né, aqui articulado de ideias relacionadas ao tema proposto. Perfeito, a gente vai ver como que isso vai se dar. Conteúdo, análise das ideias fundamentais do texto, observando a fidelidade ao tema proposto. Quer dizer, não pode sair daquela proposta que a banca apresentou. Tem que haver consistência. A consistência e a relevância argumentativa virão da própria lei, tá? Você pode trabalhar com exemplo? Pode. Certo? Posso trabalhar com exemplo? Posso. Progressão temática, isso quer dizer o quê? Quer dizer que você vai ter que mudar de um assunto para outro. Se for o tema em aberto, a progressão funciona de um jeito. Se for o tema fechado, que eu vou mostrar o que é um tema fechado, a progressão vai funcionar de outro jeito, tá bom? E nós temos o senso crítico do candidato, que essa banca sempre cobra senso crítico. Ela sempre traz no edital com propósito de cobrança, mas na hora da prova isso cai por terra. Por quê? Ora, se eu vou responder tudo com base numa lei, né, a minha resposta é com base nessa lei. Não adianta eu tentar imaginar uma possibilidade, porque o senso crítico vem disso. Ele vem daquela leitura que eu faço, não daquilo que é do senso comum, do ponto de vista comum, mas eu tenho informação técnica para apresentar o argumento. Então, na verdade, como a banca já expôs que esse argumento é baseado na lei de execução penal,
O senso crítico eu não preciso criar nada. O que vai acontecer é que eu vou expor conhecimento, tá bom? E depois a banca vai analisar a gramática, tá, gente? A gramática, os elementos de coesão, aqui que tem um valor menor. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que se você errar bastante a gramática, no máximo o que vai acontecer, menos de 8 pontos você não tira, por causa de gramática não. Por quê? Porque a banca só reservou 2 pontos para esse fim, só 2 pontos, tá bom? Você deverá redigir um texto com clareza, então linguagem simples, mas não quer dizer que seja uma linguagem vulgar, não é? Concisão, economia verbal, ou seja, direto ao assunto. Precisão, prestar muita atenção no que a banca está escrevendo para você entregar exatamente aquilo que a banca pediu, não é? Coerência, faça com que a sua resposta, se você apresentar uma resposta, apresentar um exemplo, a sua resposta tenha relação clara com esse exemplo. É uma forma de ter coerência, tá, gente? Ou seja, a coerência é uma combinação. Ou seja, você escreve de forma a combinar as partes, a combinar a estrutura, a combinar, né, um conteúdo teórico com o seu conteúdo exemplificativo, objetividade e direto ao assunto, tá bom? Tudo bem? Lembrando que cuidado com a legibilidade. Que isso, Júnior? Letra A. Cuidado com a letra, tá? Para não dar problema, cuidado com a letra. Será desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que foi escrito fora do local, não é? Perfeito, pessoal. Agora eu vou mostrar alguns exemplos que a banca pode, né, pode usar para formular a discursiva. Por exemplo, no curso Turma de Redação Concursos, eu trouxe aqui alguns dos temas que podem, né, ali se apresentar como desafio para vocês. O que nós temos? Por exemplo, aqui diz assim, ó, a banca costuma ter temas mais curtinhos? Sim, ela tem às vezes textos mais extensos, às vezes textos mais curtos e vai direto ao assunto. Ó, como se sabe, a pena é um meio utilizado pelo Estado para punir práticas delitivas e, teoricamente, obter a readaptação social do sujeito que as praticou. Logo, a pena também visa prevenir a prática de novos delitos. Partindo-se disso, discorra sobre os regimes prisionais existentes no Brasil, bem como sobre os objetivos da Lei de Execução Penal e a garantia de direito aos presos. Gente, esse tema aqui, apesar de não ser o tema número 1 do curso, é um tema bem holístico. O que é isso, Júnior? Ele pega quase tudo da lei. É claro, a redação não vai caber tudo que está na lei, não cabe. Mas meio que te faz estudar a Lei de Execução Penal de uma forma mais dirigida, ou seja, você produzir um estudo mais dirigido, tá? Por que eu estou falando isso? Porque pega a lei de ponta a ponta. Por exemplo, os regimes prisionais existentes no Brasil. Quando a banca fala sobre isso, você pode ir direto para os regimes prisionais, tá certo? Então, quer dizer, você vai começar de uma forma bem objetiva mesmo, tá bom? Então, você pode ir lá falar, né, por exemplo, dos regimes de cumprimento de pena, o fechado, o semiaberto, o aberto, né? Enumerar esses regimes, explicar cada um desses regimes, né? Mostrar situações exemplificativas, né? Que possam elucidar a aplicação desses regimes. Depois, no outro parágrafo, você vai falar sobre os objetivos da Lei de Execução Penal, porque aqui está falando sobre os objetivos. Então, quer dizer, cuidado na hora de você estudar a lei, porque a lei, ela tem o quê? Ela tem a matéria dela, tá? Ela tem a matéria, ela costuma ter objetivos. Toda lei que cria uma política, né? A Lei de Execução Penal é uma lei de criação de política. A lei, às vezes, costuma ter as finalidades que ela quer alcançar, né? Com a sua política, os seus princípios, e por aí vai. Isso aqui de um modo geral, não quer dizer que a LEP tenha isso. Mas a matéria, gente, é aquilo que está principalmente na ementa da lei, não é? Então, se eu pensar, eu vou tentar abrir aqui para a gente poder ver, ó. A Lei de Execução Penal. Então, por exemplo, na hora que eu abro a Lei de Execução Penal, aqui ela diz institui a execução penal, né? Então, o que ela vai fazer? De uma forma bem direta, né? Ela vai fazer com que ela vai tratar do quê? Da regulamentação da execução das penas privativas de liberdade, tá? E das medidas de segurança que existem no Brasil. É isso que ela vai fazer. Quando eles colocam de uma forma bem direta, é para isso, tá bom? Se eu pegar, né, a parte que vai tratar do objetivo, veja que aqui, e aí tem que tomar um cuidado no concurso público, tá, pessoal?
que aqui está falando sobre um objetivo. Mas a banca foi lá e anotou objetivos no plural. O que você vai fazer? Você vai ficar discutindo com a banca? Não, você vai obedecer à banca. Você vai concordar que é mais de um objetivo. Tá bom? Tudo bem? É assim que a gente faz. A gente obedece o comando da redação, tá? Por que é importante obedecer o comando da redação? Ora, porque a banca, né, ela tem a sua decisão que é soberana no processo. Nem a justiça tem como mudar determinadas decisões de redação. Ela só pode operar sobre aquilo que está ilegal, tá? Aquilo que foi feito, por exemplo, a revelia do próprio edital. Mas, estando tudo certinho, é a banca que comanda. Então, aqui tal. A execução penal tem por objetivo efetivar disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Veja que, na verdade, são dois objetivos. Tá vendo? Ó, ela tem por objetivo efetivar alguma coisa e proporcionar outra. Tá vendo? Então, quer dizer, por isso que a banca espertamente coloca no plural e o aluno, né, que está aí, vamos supor, ligado a essa questão, ele vai saber do que se trata, tá? Então, que objetivos a gente pode dizer que a LEP teria? Seria o quê? Promover a ressocialização e ao mesmo tempo, né, ela também tem aquele objetivo de evitar a reincidência, de certo modo, né? O que mais? O que nós temos? Além disso, a banca pergunta pela garantia de direitos aos presos. Ora, gente, há uma série de direitos que são esculpidos, né, na lei de execução penal. Você tem direitos que são aqueles direitos básicos, que respeitam a integridade física e moral da pessoa presa, não é? O direito à assistência, à saúde, assistência jurídica, educação, não é? A assistência religiosa, proteção de direitos fundamentais, isso é tudo basilar, tá certo? Mas existem direitos mais específicos, direitos, por exemplo, como direito ao trabalho, direito ao ensino profissionalizante, não é? E por aí vai. Então, quer dizer, você tem uma série de elementos que você pode trabalhar aqui também, tá? Ou seja, nessa parte final. Então, Júnior, uma redação nesse modelo seria o quê? Seria uma redação para eu fazer em forma de 3 parágrafos? Sim, sim. Eu não precisaria, professora, de uma introdução e uma conclusão para essa redação? Seria opcional. Por que seria opcional? Porque a banca te pede, conforme eu li para você no edital, objetividade. Ela pede para você ir direto ao assunto. Você até pode fazer uma introdução muito curta e uma introdução também, uma conclusão também curta, tá bom? Para que você não se atrapalhe, perfeito? Bom, outro tipo de proposta que a banca pode trazer para nós é exatamente esse tipo de proposta aqui, dividido em 3 itens, tá certo? Porque ela pode fazer isso. Júnior, mas não é dissertação argumentativa? Mas, gente, dissertar é explicar. Nunca que dissertar foi só sobre falar sobre atualidades, pelo amor de Deus. Dissertar é explicar. Eu posso explicar algo que é atual, como posso explicar algo que é específico. Então, nós temos aqui, ó, partindo-se do exposto, disserte com base na lei de execução penal sobre o seguinte: desafios contemporâneos enfrentados pelas mulheres presas, né? Pessoal, isso é um tema que pode cair. Há muitos temas ligados a gênero caindo na maior parte dos concursos públicos. Então, esses temas ligados a gênero, que vão discutir principalmente a diversidade social e que vão discutir questões ligadas à mulher, são temas que geralmente são muito cobrados em concurso público. E isso pode acontecer, por quê? Porque recentemente a gente teve o caso da deputada federal Duda Salabert, em que ela estava tentando aprovar uma medida de fornecimento para as mulheres presas, né, de absorvente higiênico, fralda, papel higiênico, né, e alguns deputados se opuseram de forma ríspida, falando que eles discordam, né, de que o Estado tem que ficar financiando determinadas coisas para a mulher detenta, né? Então, quer dizer, na verdade, para a mulher presa, melhor dizendo, né? E aí a Duda vai e questiona isso bastante, tá certo? Ela questiona, ela fala, um vira e fala, se quiser, por que os parentes não levam para elas? E a Duda da Salabert vai falar, né, que é um percentual baixíssimo de mulheres que recebem visita de familiares. Normalmente elas são abandonadas mesmo. Quando são presas, a família discrimina muito mais a mulher presa do que o homem preso, tá certo? Quer dizer, elas são ali abandonadas pelos seus companheiros, são abandonadas pela família
né, paterna e materna e por aí vai. Mas vamos lá. Desafios contemporâneos enfrentados pelas mulheres presas. Então a gente tem todas essas questões, né, a questão da discriminação, a questão do próprio abandono pelo Estado, tá certo? Elas têm questões de saúde da mulher que são próprios da mulher, é muito diferente do regime masculino e são menos atendidos pelo Estado do que, né, a questão o masculino em si. Elas têm dificuldade, por exemplo, né, com relação aos filhos, embora a gente tenha tido alteração na norma, que melhorou um pouco essa situação, mas mesmo assim ainda é bastante sofrível, né? A gente tem hoje, por exemplo, em termos de direitos, né, seja de garantias legais à mulher aqui em situação de prisão, que seria o segundo item, a gente tem uma série de atualizações, né? Além do respeito à integridade física e moral dessa mulher, além do seu direito ao trabalho e ao ensino, ao trabalho remunerado, né, e ao ensino, à alfabetização, ensino profissionalizante, a gente também tem o quê? Tem o direito ao acompanhamento médico, principalmente da mulher gestante e lactante. A gente tem o direito dessa mulher gestante de ficar com o filho, né, logo após o nascimento dele, até 6 meses, enquanto ele estiver em fase de amamentação. A gente tem o direito, né, essa mulher tem o direito de ter berçário, ter creche na sua unidade, certo? A gente sabe também que as mulheres em situação de prisão, que elas têm prioridade na concessão de prisão domiciliar, principalmente se elas estiverem grávidas, né? Se elas forem mães de criança até 12 anos, certo? Se o caso, por exemplo, de mulheres com deficiência. Então, quer dizer, é toda uma questão desses direitos, né, que são enfrentados. É claro que a gente tem também a questão da mulher trans, né, gente? Ainda não existe uma normativa específica para mulher trans, mas como ela tem direito à saúde, você tem o quê? O direito à reposição hormonal dessa mulher trans, né? Ela tem esse direito reconhecido também. A gente não tem uma norma entendendo essa questão da mulher trans, do sistema prisional, mas nós temos uma resolução, a resolução número 1 de 2014, que é do Conselho Nacional de Combate à Discriminação. Essa resolução vai falar como tratar essa mulher que está ali em âmbito, né, prisional, está sob a tutela do Estado, tá bom? E aqui o item C, né, ainda vai falar sobre as formas de enfrentamento aos problemas vivenciados pelas mulheres presas no Brasil. Gente, IBFC, quando trabalha com um tema específico, costuma também fazer o quê? Trazer algum item do tema que seria para você pensar aspectos extra-lei. Você tem lá a lei de execução penal. Essa lei de execução penal traz uma série de direitos e deveres. E aqui, quando se fala em formas de enfrentamento dos problemas vivenciados pelas mulheres presas, a banca ainda está falando de execução penal. Ainda está falando. Né? Em que sentido? Por exemplo, no sentido de fazer cumprir a própria lei de execução penal, né? Que é uma lei que pensa nessa questão da harmonização da pessoa presa com a sociedade, certo? Então é uma série de questões. E por que essa lei não é cumprida? A gente tem aqui os problemas estruturais, nós temos a questão da superlotação, nós temos a questão, né, da insalubridade das unidades prisionais no Brasil, né? Nós temos a questão da própria discriminação social sobre as pessoas que tentam, né, voltar a uma vida em sociedade de forma, né, menos ruim, não que a vida em sociedade seja ótima, mas que tentam voltar de uma forma mais digna. Então a gente tem esse problema. Perfeito? Então, pessoal, essas são as formas, algumas das dicas que eu tenho para vocês pensarem o tema, essa questão da mulher, pensar a lei de execução penal a partir dos seus objetivos, tá certo? Das suas garantias, e da própria forma como a execução penal acontece, ou seja, os seus próprios regimes prisionais, tá bom? Se você gostou, quer estudar conosco, embaixo desse vídeo a gente tem um link do curso, né, com toda a descrição, temos o contato para que você possa ser nosso aluno, tá? Um abraço a todos, até a próxima!